Michele Bolsonaro tem dito que já fez esforço demais pela família. E mesmo que não dissesse, né? Tá aí a manchete, afirmando que ela ensinou Jair a beijar. Parece esforço suficiente. Hoje, Michele é a personagem central de uma disputa pelo bolsonarismo pós-Bolsonaro. E nessa briga, alguns momentos são históricos desde já. Tem o vídeo em que ela disse que sofre ataques morais. É chamada até de garota de programa. E esses ataques partem dos filhos do Jair. O grupo de maledicência coordenada a partir de quem está no exterior continua agindo e me atacando todos os dias. Alguns deles até continuam aparecendo em fotos com o Flávio. Outro momento, que é histórico e desde já, é Flávio Bolsonaro dizendo que Michele bem que poderia ser estancada. Ainda mais ela sendo a esposa do meu pai, que eu sempre respeitei, que se não fosse, certamente, eu acho que não teria chegado nesse ponto, a gente teria estancado antes. E esses são os lances mais comentados dessa disputa. E por bons motivos, né? Porque esses são lances de uma disputa que vai definir a cara da direita brasileira pelas próximas décadas. É importante. E no meio da bagunça toda, a Michele Bolsonaro parece ter feito um movimento discreto, porém muito significativo. Nesse tempo e nesse lugar em que tudo acontece pela internet, foi essa foto aqui no Instagram. Essa foto foi publicada horas antes do famoso vídeo em que a Michele rompe com os enteados. A foto ficou na plataforma por um dia e aí sumiu, como aliás é próprio dessa modalidade de publicação. E na legenda, a Michele menciona um nome que parece proibido na família Bolsonaro. O nome de Marta Seiler, sempre tratado com imensa discrição. Agora chega que é a parte importante dessa história, que é a Marta. Eu quero ver se vai ter o papel da Marta no Dark Horse. Eu quero ver. Duvido se a Marta vai estar lá. Mas acompanhe. Você que não sabe quem é Marta, nunca ouviu falar, observe essa relação, como ela é próxima. Marta Seiler é servidora do Ministério da Fazenda. Na gestão Bolsonaro, ela primeiro se destacou, subiu na carreira. Aí pouco depois anunciou duas coisas, juntinho, que estava grávida e que estava de mudança para os Estados Unidos. A paternidade da criança foi assumida por Carlos Bolsonaro. Desde então, circularam rumores de que a criança, na verdade, era filha de Jair. E outra é que a história inteira dessa funcionária do Ministério da Economia, ela era totalmente próxima do Bolsonaro e ela foi exilada nos Estados Unidos sem a própria família dela 8, 9 meses antes do parto. Ela foi passar uma gravidez no outro país? Ninguém falava disso em público, até chegar Bruno Torturra. Por que será que 9 meses antes a Michele Bolsonaro estava puta falando que não ia fazer parte da campanha do Bolsonaro? Lembra disso? Eu vi o calendário, 9 meses antes. E essa fala do Bruno foi parar na justiça. Indenização, uns 50 e tantos mil reais. Depois foi a minha vez, né? Eu tô sendo processado apenas por dizer que o Bruno Torturra foi processado. E se você quiser saber mais sobre o meu caso, eu fiz um vídeo a respeito. E o Thiago Santinelli fez um react. Muito obrigado, meu jovem mestre. O Bolsonaro estava nos Estados Unidos quando a criança nasceu. O Bolsonaro... Oi, mais uma coincidência aqui, moleque. Coincidentemente, Carlos Bolsonaro não estava lá quando a criança nasceu, mas o avô estava. Que avô é esse aí, mano? Que avô é esse aí? Sabe como é que a gente chama isso? Pai. Eu obviamente amei o react, né? Mas fiquei meio dividido também, Thiago, porque a sua coragem me emociona. Aí eu fico em dúvida, assim, será que é para celebrar, para comemorar a coragem desse cara? Ou será que é para ficar preocupado pelo que pode acontecer com ele no futuro? Entende? Será que dá para incentivar? De qualquer forma, obrigado.
Só toma cuidado, meu jovem, o tio gosta muito de você. Então, ela é uma bolsonarista de carteirinha, né? Ela já compartilhou nas redes dela aquelas hashtags pedindo fechamento do STF. Então, assim, ela é muito alinhada. Fecha o STF, mas aí faz um filho com o Bolsonaro. É isso aí, realmente tem que aprender a fechar as coisas certas. Por favor, na próxima. É claro que a Michele Bolsonaro não foi explícita no nível de um Thiago Santinelli, né? Mas o que ela fez foi pegar esse assunto, foi pegar esse tópico podre. Um tópico cuja simples menção já movimenta os advogados dos filhos do Jair. E toda uma máquina poderosa de assédio jurídico. A Michele pegou essa fofoca, que se for verdadeira, tem tudo para causar muita dor para ela. E jogou essa fofoca no ar. Não olhe para o meu marido, olhe para mim. Olhe para mim que sou uma serva do Senhor. E para os filhos do Jair é aí que está o problema, porque em qualquer lugar essa fofoca poderia ser estancada, tem sido estancada, mas nos perfis da Michele, aí fica difícil de estancar, verbo usado pelo Flávio Bolsonaro. Não fosse mulher do meu pai, teria estancado antes. Como eventualmente pode até haver separação, né? A gente nunca sabe, né? A Michele, o certo é o seguinte, só não foi estancada porque é madrasta, ainda que tratada como madrasta má, né? Com a devida vênia, as palavras fazem sentido, isso aqui não é uma super interpretação. Ele tem de dizer o que é ser estancado. Estancar pode ser uma ameaça, claro que pode, e teve o efeito de uma ameaça, né? Porque junto com isso as redes bolsonaristas também se encheram de teorias conspiratórias sobre a Michele, tá uma loucura. Em algumas histórias ela aparece tramando secretamente com Alexandre de Moraes. Em outras, ela estaria prejudicando a saúde do Jair intencionalmente. Mais popular ainda é uma conspiração segundo a qual a Michele Bolsonaro é trans. Tudo isso dito com uma única intenção, que é jogar a base contra a Michele. Mesmo que as coisas fiquem potencialmente violentas. E elas ficam. A equipe responsável pela segurança da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro reforçou nesta semana o esquema de proteção adotado em seus deslocamentos e compromissos públicos após identificar um aumento do risco de hostilidades. A decisão, segundo pessoas envolvidas no planejamento da segurança ouvidas pelo jornal O Globo, foi tomada depois de meses de monitoramento da escalada de ataques virtuais direcionados à ex-primeira-dama e da avaliação de que esse ambiente pode estimular agressões fora das redes sociais. Mas e o que dizer da mensagem da Michele? Esse post aqui não seria uma ameaça também? A gente vai falar disso. Antes, um breve parêntese para colocar a cabeça no lugar, porque essa coisa de decidir os destinos de uma nação em função, entre outras coisas, de fofoca no Instagram é choque de futuro demais para a cabeça do homem da minha idade. O Choque do Futuro é um livro de 1970. Nesse texto, um sociólogo chamado Alvin Toffler alerta para a necessidade urgente de compreender os efeitos psicológicos que a introdução de novas tecnologias poderia ter sobre a humanidade. O choque do futuro, segundo ele, seria esse estado alterado de consciência, esse torpor, essa brisa aí causada pela tecnologia quando vai chegando. Uma brisa capaz de desorientar sociedades inteiras, logo que o desenvolvimento tecnológico delas atinge um certo ritmo. O conceito choque do futuro é dos anos 70, mas tem sido muito resgatado nos últimos anos. Por que será? O Choque do Futuro também é o nome de um filme, de 2019. Foi dirigido pelo Marc Olin, do Nouvelle Vague. E esse filme é sobre os primórdios da música eletrônica. É sobre isso, mas também é sobre um certo deslumbramento causado pela novidade, pela tecnologia. Guarda, sim, alguma relação com o conceito original. Para ver o Choque do Futuro, conte com a Fílmica, a plataforma de streaming brasileira que reúne o melhor do cinema mundial. Na Fílmica sempre tem alguma coisa boa estreando.
E sempre tem seleções muito interessantes, seleções temáticas. E a Fílmica tem um plano mensal que custa R$19,90. Tem também um outro plano anual que custa R$ 199,90. Mas, usando o cupom PIXARVRO, o plano anual sai por R$ 99,90. E se você já assinou a Fílmica e encontrou por lá um filme que te surpreendeu, me conta aí nas caixas de comentários dos vídeos. Eu sei que é um clichê pedir isso no YouTube, mas numa dessas você me ajuda a escolher um filme para a gente discutir no nosso próximo parêntese. Muito obrigado, Fílmica, e agora de volta ao nosso tema principal. O Cálculo de Michele na Mira do Gabinete do Ódio é da Maria Cristina Fernandes no Valor Econômico. E nessa coluna tá o que pode ser a única menção àquele post da Michele em toda a mídia hegemônica. A estratégia de Michele embute uma ofensiva tão agressiva quanto a dos enteados, só que muito mais cifrada. Horas antes da veiculação do vídeo bomba, mandou um sinalizador para Flávio Bolsonaro. A ex-primeira-dama publicou nas redes sociais, numa modalidade em que as publicações somem em 24 horas, uma foto com pessoas mais que especiais, em que está Marta Seiler, economista, ex-diretora do BID e mãe de uma criança cuja paternidade foi assumida por Carlos Bolsonaro. Ao investir na cisão com os enteados, Michele estará a cravar um destino semelhante àquele da ex-deputada Joyce Hasselmann, relegada ao esquecimento? Tudo pode acontecer, mas há 3 diferenças. Ela ainda é casada com Bolsonaro, ela ainda tem seu grupo político dentro do PL e conta com o apoio do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que equilibra-se em suas declarações, mas deixa digitais em todo lugar. Digitais e ocasionalmente até a voz, porque se você parar para ouvir o que o Valdemar está dizendo, às vezes soa como defesa da Michele, às vezes como crítica ao Flávio. Flávio não estava preparado para ser candidato, então ele foi escolhido pelo Bolsonaro e ele não tinha feito uma estrutura, não tinha feito um trabalho antes para ser candidato à presidência da República. Mas se a Michele tem o apoio do presidente do partido e de tantas outras dissidências que o bolsonarismo foi acumulando desde 2018, por que então ela não libera essa fofoca aí para geral, na hipótese da fofoca ser verdadeira? Aí rompe com a família e inicia o seu próprio movimento com uma direita feita à sua imagem e semelhança. Se na família a Michele não tem o espaço que quer e que julga que merece, o que é que impede ela de buscar esse espaço sem a família? Nesse ponto, o melhor que a gente faz é ouvir a jornalista Juliana Dalpiva, que é a maior autoridade que a gente pode encontrar nos esquemas da família Bolsonaro. Ninguém investigou isso com mais cuidado. Bolsonaro, ao casar com a Michele, fez questão de formalizar, diferente do que ele fez no segundo casamento, foi lá e botou tudo no papel, né? Inclusive que é separação total de bens. Ou seja, a Michele não tem nada. A Michele não tem nada. Ela é totalmente dependente financeiramente do Bolsonaro, totalmente. Inclusive para criar a própria filha, que ainda tem 15 anos, eu acho, 15, 16 anos. Então, para ela, esse cálculo é também de um cálculo a longo prazo. Esse casamento, cada dia, me parece que é um pouco mais de teatro. É uma sobrevivência. Esse é talvez o único teatro que a Michele ainda tope fazer, porque ela sabe que o dia que ela for Michele Firmo, não for mais Michele Bolsonaro, se ela optar por isso, eu tenho minhas sérias dúvidas que este país conservador e machista vá dar a ela toda essa importância que ela tem hoje com o sobrenome Bolsonaro. Uma coisa é esse casal para esse grupo de direita. Outra coisa é a mulher divorciada que deixou o marido que era e que aí ainda vai enfrentar o discurso de que cresceu na aba dele. Porque é assim que esses homens da direita tratam as mulheres, para uso. E a Bíblia fala da submissão da esposa ao marido,
mas é a submissão saudável. As feministas odeiam quando eu falo isso. Ponto final em mais um textão e nas considerações finais um anúncio. Esse canal está publicando uma série documental sobre os últimos anos da União Soviética. Coisa fina, conteúdo para os membros, para agradecer pelo apoio deles. Então é coisa longa, caprichada e de muito, muito valor histórico. Os apoiadores estão debatendo ali se em algum momento a gente divulga para o público, geral ou não e tal, e tem uma série de razões aí a serem consideradas. Nossa comunidade está estudando a possibilidade. O fato é que, por enquanto, os apoiadores, além de assistir a esse conteúdo exclusivo, eles também participam de um grupo no Telegram. E por lá já tem resenha pipocando desse primeiro episódio. Então eu refaço o convite. Cogite participar, cogite assistir essa série com a gente, comentar e apoiar esse trabalho aqui, né? Às vezes as coisas ficam meio pesadas, mas aí acho que a atitude correta é, ao invés de reclamar, agradecer, né? Com conteúdo exclusivo para membros aí da melhor qualidade. Essa é a intenção, meus amigos. Muito obrigado. Bora ouvir. É o PS sobre a nossa série documental exclusiva para membros. Cogite dar uma moralzinha. Esse documentário, né? Ele trata do cotidiano das pessoas, assim, com muita sensibilidade, né? Do processo de decadência da União Soviética e, né, questionando o lado humano. Желание, мечта. Мечта? Да. Как вам сказать? Не знаю даже, что вам сказать. Мечта. Раньше не желая, не гадая, ничего не видит все равно. Eu achei cru, entendeu? Foi meio, pra mim, ficou meio como a vida como ela é. Tinha coisas que eu lia com vontade de não ter lido, de não saber o que estava sendo dito, de não saber o que estava acontecendo, porque eu achei muito cru. Чем же все-таки объяснить то, что произошло с вами 7 февраля 1985 года? Выпила я и сделала это преступление. Cru e cruel, é muito cruel. Principalmente a parte, para mim, me impressionou muito aquela parte da questão da sexualidade das meninas, como elas se colocavam. Таком интимном спрошу, ты вступала в половые связи? Да. С какого возраста? С 15 лет. С 15 лет. A questão dos soldados adolescentes na guerra. É horrível isso. Dói muito, mas eu acho que a gente precisa olhar para isso também. Também, né? Não é só olhar a superfície como um quadro que você vê de longe. Comrade General, what is the military situation in the country? Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho, esse derradeiro momento. E até nele eu tenho coisa para divulgar. Que coisa boa, graças a Deus. E é legal, é uma palestra no Cine Roxy, esse cinema de rua maravilhoso, antigo, charmosíssimo em Santos. E eu vou falar lá a convite do Juicy Hub, um coworking que se chama Juicy e que por isso recentemente eu presenteei com suculentas para agradecer o convite aqui para essa apresentação. Vai ser uma conversa sobre competição, colaboração e a mente humana. Claro, vai ser sobre comunicação também, e vou trazer umas histórias, anedotas antigas sobre as redações e as repartições da vida. No dia 31 desse mês, no Cine Roxy, em Santos. Procura aí pelo Juicy Hub e se informa mais. Um beijo e, como sempre, valeu!